Caos na saúde. No mês dedicado ao combate ao câncer de mama, a Defensoria Pública encontra situação alarmante na radioterapia do Hospital de Base. 15 minutos de chuva, tempo suficiente para causar estragos em Samambaia, mas que não faz a menor diferença no nível dos reservatórios que abastecem o DF. E de todo poderoso, a presidiário Eduardo Cunha passa a primeira noite atrás das grades e deixa o mundo político tenso com a possibilidade de delação. Os fatos do DF, do entorno e da política que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Agora, no mês dedicado ao combate ao câncer de mama, o caos na rede pública de saúde preocupa e muito. As denúncias de pacientes que não conseguem tratamento foram confirmadas nesta quarta-feira por uma vistoria da Defensoria Pública do Distrito Federal. O cenário encontrado é alarmante, apenas um mamógrafo está funcionando. O tempo médio de tratamento de um paciente com câncer pode chegar a 8 meses. Só o Base tem hoje uma fila de 1.000 pessoas que sequer começaram a radioterapia. Defensores públicos constataram o que pacientes sentem na pele faz tempo. Uma falta de estrutura que pode custar vidas e mais vidas. No maior hospital público de Brasília, há apenas um mamógrafo para atender as mulheres. Médicos que tentam a todo custo salvar pessoas doentes, mas estão de mãos atadas, fazem um desabafo. Foram 25 milhões doados, tem 19 milhões que a gente não sabe onde andam e que não foram investidos aqui. Então, assim, tudo que a gente podia fazer, pedir ajuda, gritar, a gente já fez. Esse problema da radioterapia assim, aqui, eu acho, relacionado ao câncer, eu acho que é o mais grave. A gente está fazendo um genocídio, assim. A gente tem perdido pacientes sem tratamento, a gente está todo mundo estressado, ninguém aguenta mais. Sem equipamentos adequados, o tratamento é comprometido. Em alguns casos, pacientes acabam morrendo. O problema é que quando ela precisa de químio, fazer junto com o rádio. Eu não consigo fazer isso aí funcionar. Então ela não vai poder fazer a químio. Se ela fizer, vai perder o serviço dela. A gente tinha contrato com os hospitais da rede, com os hospitais privados, com Santa Lúcia, com a Anchieta. E aí a gente atendia a demanda. Só que o novo governo desfez o contrato, ele alega que não tem dinheiro para renovar o contrato e os pacientes não têm tratamento. A situação da radioterapia do Hospital de Base é alarmante, mas a vistoria identificou ainda falhas na manutenção de máquinas e falta de funcionários. Todos os problemas encontrados vão fazer parte de um relatório elaborado pela Defensoria Pública, que será encaminhado à Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde informou que 4 dos 12 mamógrafos da rede pública estão funcionando, isso em toda a rede. O governo está em negociação com as empresas responsáveis pela manutenção dos aparelhos. Não há data prevista. Enquanto isso, os pacientes vêm sendo remanejados, de acordo com a classificação de risco. E tudo isso, Cláudio Humberto, no mês do Outubro Rosa. Pois é, isso aqui é muito triste, né? E o pior é que as pessoas têm direito ao tratamento, têm direito ao exame, têm direito à assistência médica, né? Olha, o problema é que o GDF vive a administração da pindaíba, simplesmente não tem dinheiro. Muitos do dinheiro que faltou no mamógrafo está no salário inclusive daqueles que fiscalizam ou daqueles que deixam de trabalhar por falta de condições ou de materiais. Eu publiquei um levantamento hoje na minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrando que 7% da população do Distrito Federal, que são os servidores ativos e inativos do GDF, embolsam 77% de todas as receitas do GDF. Não sobra nada, quase nada para investimento, não sobra quase nada para consertar o mamógrafo, para comprar novos mamógrafos, para investir na construção de novas unidades hospitalares ou escolares. Não sobra dinheiro para comprar remédio para doente, comida para doente, comida para alunos de escola pública. Tudo isso está sendo canalizado para o pagamento de salários. Vou repetir, 7% da população do Distrito Federal
que são servidores públicos ativos e inativos, estão recebendo 77% de todas as receitas do governo do Distrito Federal. E tem outros problemas graves, né, nessa conta. Por exemplo, o GDF tem uma dívida enorme, sabe com o quê? Com uma coisa chamada pecúnia. Sabe o que é pecúnia? É o seguinte, servidor público, ao contrário de todos os demais servidores, tem direito à licença-prêmio. Licença-prêmio. Essa licença-prêmio pode ser exercida, que é a cada 10 anos de serviço público, o sujeito tem direito a 6 meses de folga total. Ou ele vende esses 6 meses ao GDF. O GDF não tem o direito de recusar a compra, é obrigado a comprar os 6 meses. Essa compra se chama pecúnia. Como o GDF está quebrado e não pode pagar a pecúnia, há uma dívida só este ano de mais de 200 milhões de reais. E adivinha quem é que vai pagar isso? Vai pagar exatamente, vão pagar os doentes, aqueles que deixarão de ser atendidos porque simplesmente não há dinheiro para consertar mamógrafos. E a Polícia Civil amanheceu de novo de braços cruzados. É a segunda paralisação de 24 horas esta semana. Só flagrantes e crimes relacionados à Lei Maria da Penha estão sendo registrados. O movimento é uma reação à falta de negociação com o governo. A Polícia Civil quer aumento salarial e melhorias na carreira. O GDF não tem dinheiro e suspendeu todos os reajustes, portanto, quem vai sofrer agora é, mais uma vez, a população. Pois é, e a história é a mesma, né? Simplesmente não há dinheiro e as categorias têm razão quando reivindicam, afinal de contas, o pagamento daquilo que está acertado, o que foi conquistado em suas carreiras, como no caso da polícia, a equiparação com a Polícia Federal. Você pode até discutir se é justa ou não é justa a equiparação, porque o policial federal está sujeito a ser transferido de uma hora para outra para trabalhar lá na fronteira, em Letícia, lá na fronteira da selva amazônica, ao contrário do policial civil, que no máximo pode ser transferido ali de Ceilândia para o Lago Sul ou vice-versa. Mas o fato é que é uma conquista da categoria. Tem razão, só erram os sindicatos dos policiais civis na estratégia de reconquistar isso, porque afinal de contas não vai ser negando socorro à população, negando proteção à população no seu trabalho policial, que fará brotar dinheiro do chão. E o personagem principal do impeachment a detento. O ex-deputado Eduardo Cunha passou amanhã no Instituto Médico Legal de Curitiba fazendo exame de corpo de delito. Ele foi preso ontem aqui em Brasília, onde ainda vivia em um apartamento funcional da Câmara dos Deputados. As novidades ao vivo com a Renata Dourado, até porque tem muita repercussão aqui em Brasília, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, como não poderia deixar de ser, né? Tem muita gente com medo, eu diria até mesmo com pavor, de que Cunha possa aí fazer alguma delação premiada, enfim, a situação realmente bastante delicada. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Esse exame de corpo de delito é um exame de praxe comum para as pessoas que são presas, né? Lembrando que Cunha foi preso ontem aqui em Brasília, foi encaminhado ontem mesmo para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde permanece numa cela isolada, não tem acesso a nenhum outro preso. Quem mandou prendê-lo foi o juiz Sérgio Moro, que é o responsável pela Operação Lava Jato, e a gente lembra que em setembro deste ano, quando o mandato de Cunha foi cassado, ele também perdeu o foro privilegiado. Por isso, o processo que tramitava no STF, Supremo Tribunal Federal, foi enviado para o juiz Sérgio Moro e ele determinou essa prisão por entender que, apesar de não estar mais na presidência da Câmara, apesar de sequer ser deputado, ele ainda tem um poder, exerce uma influência e poderia atrapalhar a investigação aí da Lava Jato, mesmo entendimento do Ministério Público, que avalia também que, por ter dupla cidadania, Eduardo Cunha tem passaporte italiano e, de acordo ainda com as informações do Ministério Público, ele teria algo em torno de 13 milhões de dólares em contas no exterior, então ele poderia também fugir do Brasil. Então, por uma precaução, o juiz Sérgio Moro mandou prendê-lo, não tem tempo para essa prisão. E aí o seguinte, Rodrigo, é claro que aqui há toda uma repercussão, tem muita gente com medo, com receio de uma delação premiada. Ele já disse que não ia fazer uma delação premiada porque não é criminoso, segundo ele, para fazer a delação premiada, mas o receio é muito grande, como a gente vai ver aí na reportagem. A prisão de Cunha não chegou a ser uma surpresa no Congresso, mas provocou reações nervosas de todos os lados.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do mesmo partido de Cunha e também investigado na Lava Jato, não quis sequer comentar a prisão do ex-deputado. Não sou uma pessoa indicada para comentar esse fato. Quem é a pessoa indicada? Preciso me abster, porque eu não sou especialista em Eduardo Cunha. Paulinho da Força, um dos maiores aliados do deputado cassado, fez suspense sobre uma eventual delação do ex-parlamentar. Uma coisa é o Eduardo Cunha fora da cadeia. Outro é dentro da cadeia, enfim. Então vamos ver. Outro aliado de Cunha desabafou. Quando isso acontece com adversários, eu não fico alegre, é óbvio que eu não ia ficar agora. Para o PT, foi o dia da vingança, já que Cunha é considerado o maior responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff. O Eduardo Cunha é um grande criminoso e um grande corrupto. A prisão dele hoje começa a colocar alguma justiça a esta questão. Mas o que ninguém admite é que o parlamento está com os nervos à flor da pele. O medo é de que Cunha acuse colegas em uma eventual delação para tentar salvar a mulher e a filha, citadas como beneficiárias do esquema da Lava Jato. Mesmo depois de perder o mandato, Eduardo Cunha ainda exercia poder sobre um grande número de parlamentares, o chamado Centrão, composto por mais de 200 deputados. Ele tinha, como eu já disse, relações com vários parlamentares de outros partidos, não apenas dentro do PMDB. Eu acho que ele tem ainda muitos amigos. Acho que ele tem amigos. E inimigos também. E inimigos também. No pedido de prisão feito pelo Ministério Público, os procuradores argumentam que Cunha mantinha influência na política brasileira. A dúvida que paira agora é se a Justiça tem interesse em negociar uma delação premiada que pode expor relações que vão muito além do PMDB. Antes de ser preso, Cunha já havia anunciado que estava escrevendo um livro sobre os bastidores do processo de impeachment, com detalhes sobre todos que conversaram com ele na ocasião. Pois é, Rodrigo, apesar de ter afirmado, né, que não existe a possibilidade dele fazer a delação, a gente sabe que há uma possibilidade real. Anteriormente também ele havia dito várias vezes que não ia renunciar à presidência da Câmara e de fato o fez. Então sempre uma figura muito controversa, muito polêmica também, né? Ele que chegou a ser considerado aí por alguns, em um determinado momento, o homem mais poderoso do Brasil, ele que aceitou aí o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, deu toda aquela agilidade para o processo que culminou, chegou aonde chegou e agora a gente verifica aí, está lá, portanto, preso em Curitiba, não se sabe por quanto tempo que ele vai ficar. E é isso, né? Vamos acompanhar aí os próximos capítulos da novela Cunha, que de fato, pelo que a gente vê, está longe de chegar ao fim, viu, Rodrigo? Obrigado, Renata, acompanhando todos os detalhes, reações que foram imediatas aqui em Brasília, Cláudio. Exatamente. Mas olha, é preciso lembrar que essa questão de delação premiada, isso é tudo especulação, né? As pessoas até especulam isso, é uma forma de evitar temas mais fundamentais que estão em torno dessa prisão de Eduardo Cunha. A primeira constatação é que o Brasil fica muito melhor com Eduardo Cunha na cadeia. O Brasil tem melhorado muito, com muitos pilantras presos. É preciso lembrar que Eduardo Cunha está encontrando na cadeia, ou pela cadeia onde ele se encontra, já passaram por lá, ou estão lá, pessoas como o ex-ministro da Fazenda dos governos do PT, Guido Mantega, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci. Está lá também José Disseu, já sentenciado pela segunda vez por roubar o país, junto com os seus correligionários. Estão lá figuras e figurões, como, por exemplo, o presidente da Odebrecht, certamente o maior corruptor de todo esse processo da Lava Jato. O país tem melhorado muito nos últimos 2 anos, revelando, desmascarando e metendo na cadeia esse magote de cabras sem vergonha que roubaram o país. Mas ainda há muito o que fazer. Há, por exemplo, o chefe da quadrilha, que ainda está solto e que, segundo o Ministério Público, deverá significar uma espécie de cereja no bolo da Lava Jato. É só aguardar, porque a hora dele vai chegar. E a seguir, 15 minutos de temporal foram suficientes para causar um cenário de devastação em Samambaia. Daqui a pouco, no Band Cidade, primeira edição. Até já!